Experimentos pessoais. A pandemia obrigou a gente a experimentar situações como trabalho em casa, como convivência com filhos, com pais, como compras online, vários tipos de experimentos que alguns deles vão ficar. E uma tendência para 2021, eu acredito, é a gente agora, de forma não obrigatória, não compulsória, mas de forma intencional e consciente, buscar realizar experimentos pessoais. A palavra experimentos é linda porque ela tira esse compromisso. Se você fala assim, eu quero parar de beber álcool, é um compromisso difícil para quem bebe álcool, parar, e aí depois de uma semana, 10 dias, você bebe um pouco e aí você fracassou. Eu quero parar de comer carne, eu quero meditar todo dia. Quando você coloca a palavra quero fazer um experimento, muda tudo. Quero fazer um experimento de passar uma semana sem beber álcool. Quero fazer um experimento de meditar por uma semana. Quero fazer um experimento de me alimentar 100% consciente, sem conversar com ninguém, durante uma semana, prestando 100% de atenção no que estou comendo. Quero fazer um experimento e durante 10 dias meditar todo dia. Então, a palavra experimento e, consequentemente, um prazo, dá um conforto e tira uma pressão. Que nada é eterno, nada tem que ser ao extremo. Tudo pode ser experimentos que, de acordo com o experimento, você sente e depois toma a decisão de prolongar o experimento, de parar o experimento, ou de experimentar o intermitente, de o próximo experimento ser só beber álcool uma vez por mês. Tendência para 2021. Redução drástica do consumo de notícias. A gente tem essa coisa, de que eu preciso estar bem informado, eu preciso estar bem informado, eu preciso estar bem informado. Mas será que as notícias nos bem informam? Elas não informam. Mas será que elas nos bem informam ou nos mal informam? Será que as notícias que são apresentadas pra gente, elas representam uma percepção real da realidade? As notícias sempre trazem as tragédias, os aspectos negativos, as tretas. Será que essa apresentação de aspectos negativos está na proporção correta da realidade? Para ter essa resposta, eu sugiro você fazer um experimento. Faz um experimento de passar uma semana, 10 dias, 15 dias, sem ver nenhuma notícia. Nenhum site, nenhum jornal, nenhum noticiário. Se você vê uma TV ligada no noticiário, você sai de perto e não ouve. Sem entrar em grupos de WhatsApp que tragam notícias por uma semana. Faz o experimento por 10 dias. Você vai descobrir que a realidade sem as notícias, a realidade que você percebe, tem uma polaridade diferente do que as notícias apresentam. E você também vai descobrir, já antecipando o seu experimento, que as notícias realmente importantes chegam em você, de alguma forma, as que realmente importam. E o que não vai chegar em você são as notícias que noticia hoje, daqui a 4 dias já reverteu. E para quê? Ficar sabendo então. Se fosse possível medir em todo o planeta todas as boas ações, todas as boas intenções, todos os bons pensamentos, e fosse possível medir todas as intenções e pensamentos e ações não boas, e a gente comparasse essa proporção com o que os noticiários apresentam, a gente iria ver que sim, existe coisas ruins no mundo, mas a proporção de coisas boas e ruins da realidade do mundo não está apresentada de forma equilibrada nos noticiários. E nem vou entrar no mérito de que quem ganha é o bom ou o mal. Eu só quero mostrar que os noticiários não apresentam uma realidade real.
se conectar com pessoas pelo ser e não pelo fazer. Se acostumou muito a se conectar com pessoas pelo fazer. Poxa, eu tô com ideia de montar uma brigadeiria muito legal, não sei o que. Você também? Sério que é teu sonho também? Vamos fazer junto então, que massa. Meu Deus, nossos sonhos são iguais. Eu tô querendo montar um site, não sei o que. Tô querendo montar um Instagram, tô querendo montar um curso, tô querendo fazer isso, fazer aquilo. Você também? Meu Deus, que massa, a gente quer as mesmas coisas. Isso é o fazer. O fazer empolga. Mas durante a jornada, o dia a dia, as relações, entra o ser, entra os valores, entra as crenças, entra os hábitos, os comportamentos. E aí é que está o grande desafio, nessas relações do dia a dia, que acontecem através do ser, de quem você é. Portanto, a tendência é se conectar com pessoas através do ser, e uma vez no ser, fazemos juntos. Para que haja uma conexão através do ser, é necessário que as pessoas estejam numa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, numa jornada diária de autodescoberta, de autoconhecimento, para que a minha jornada de autoconhecimento se plugue com a sua jornada de autoconhecimento e através dessa busca por conhecer o nosso ser, a gente se conecte. Isso pode gerar tempo, apesar do tempo ser relativo, mas gera horas de relacionamento que podem ocorrer muitas horas num curto espaço de tempo, mas horas de relação para que a gente se conheça, para que a gente converse, para que a gente exponha intimidades, vulnerabilidades. Porque uma vez que as intimidades, vulnerabilidades, questões, fraquezas, traumas sejam expostos, eles não vão ser surpreendidos durante a jornada do fazer. Se conectar com as energias do Sol e da Lua. Se conectar com a energia do Sol é apreciar o nascer do Sol, é apreciar o pôr do Sol, é olhar para o Sol e procurá-lo durante o dia, é tentar adivinhar qual é a hora do dia de acordo com o posicionamento do Sol, é marcar compromissos ancorados com o nascer do Sol, com o pôr do Sol. Que tal a gente fazer uma meditação mais ou menos no nascer do Sol? Vamos se encontrar ali um pouco antes do pôr do Sol, depois do pôr do Sol. Se conecta com a energia das luas é saber que estamos numa lua minguante, numa lua cheia, numa lua nova e o que isso significa. As luas influenciam as marés, né? Tem a tábua das marés. Se as luas influenciam esse monte de água que é o mar, imagina o quanto ela influencia esse pedaço de água que somos nós. Com o Sol e com a Lua, está conectado com outra tendência que eu falei, a tendência de voltar para casa, de voltar para a natureza, de se reconectar com a natureza, e também está conectado com a tendência que eu falei da lei do tempo. Lei do tempo, o calendário das 13 luas, que alguns chamam de calendário maia, mas o nome seria sincronário das 13 luas, que é a lei do tempo, que é a história dos Kins, cuja introdução você pode fazer através do meu curso gratuito Quintal, mas também recomendo dar uma olhada na cartilha da lei do tempo, que você pode arrastar agora para cima e baixar gratuitamente. Compostagem está dentro daquela grande tendência de voltar para casa, voltar para a natureza, porque na verdade essa é a única tendência. A única tendência é voltar para a natureza, para casa, para o essencial, para a essência. O resto é derivação. Mas essa derivação da compostagem, acredito que é uma grande tendência para 2021, porque eu diria que dentro do nosso processo de reconexão com a natureza, se eu fosse a natureza, ele dizer assim, humanos, vamos fazer o seguinte, primeiro passo, vocês querem se reconectar comigo? É me devolvendo os orgânicos, as cascas de fruta e as cascas de ovo. Devolvam para mim, para virar adubo, por favor. Eu, natureza, não aguento mais vocês metendo casca de fruta dentro de saco plástico dando nó, pelo amor de Deus. Primeira ação para a gente se chegar de volta na natureza
é devolver para ela os orgânicos dela, para que ela possa fluir o business model da natureza, que é a economia circular, e transformar em adubo. Para quem mora em casa ou prédio, tem composteiras domésticas super fácil de utilizar. É uma mudança de comportamento da casa tranquila de aderir. Recomendo a composteira UMI, do grupo Morada da Floresta, que além de composteira também tem outros produtos ecológicos interessantes. Vou deixar aqui o Instagram da composteira e do Morada da Floresta. Humano, tu quer mesmo se reconectar comigo? Quer mesmo? Então devolve meus orgânicos. Senão não tem nem conversa, nem começa a conversar contigo. E nem me venha com desculpa, devolve meus orgânicos. Autoobservação. A autoobservação é o guru da nova era. A gente viveu séculos e milênios com gurus que centralizavam o discernimento, e como o movimento agora é de voltar para casa, para a natureza tem por natureza a descentralização e a distribuição. Então vamos passar agora por uma descentralização e distribuição do discernimento, ou seja, não vai dar mais para a gente terceirizar o discernimento para fulano, para cicrano. A gente vai ter que acessar internamente o discernimento das coisas. A autoobservação basicamente é o refletir. Mas o refletir não uma vez a cada 3 meses que eu vou ficar refletindo à noite, mas refletir como uma prática toda hora, pode acontecer de hora em hora, de minuto a minuto. É você estar sempre me auto-observando, vendo principalmente o que eu falei, porque a palavra tem poder, o verbo materializa, mas também o que eu pensei e o que eu senti. Então, por exemplo, um dia desse eu mandei assim 3 áudios seguidos reclamando de coisas para 3 pessoas diferentes e num tom não agressivo, mas num tom meio reclamão. E assim que eu acabei de ser o áudio, eu peguei e fiz uma auto-observação. Epa, Murilo, o que foi isso? Metralhadora, irmão? Metralhadora de 3 reclamações assim? Ah, não, mas... A vozinha, né? Ah, não, mas eu tinha razão, porque não sei o quê. Não é sobre ter razão ou não ter. É sobre essa frequência que eu me auto-observo que estou agora. Essa frequência de reclamar. Reclamar é ver o que está faltando, né? Então, aí a auto-observação, nesse diálogo com a outra vozinha que quer argumentar, a auto-observação pega, sabe de uma coisa, Murilo? Vamos fazer uma respiraçãozinha agora? Aí volta lá aquela tendência que eu falei lá atrás de meditação. De meditação não, de respiração consciente, que é mais simples. Aí você, nessa auto-observação, pega e respira um pouquinho fundo. Quem quiser entender melhor sobre isso, vê o meu curso Duvido Tu Não Meditar, gratuito. Respira um pouquinho e ao respirar por poucos minutos, você já mandaria aqueles áudios de reclamação totalmente diferentes. Mediante essa auto-observação, você pode apagar os áudios e mandar de novo, ou mandar uma correção dos áudios, ou simplesmente processar essa aprendizagem para quando você tiver a intenção de mandar esses áudios reclamando, você já trazer a auto-observação antes e expirar antes de mandar. Lembrando que os áudios de reclamação são só um exemplo. A auto-observação é para qualquer tipo de situação. A auto-observação é o vigiai. É o vigiai os pensamentos, as palavras e sentimentos. Sempre, eita Murilo, o que é isso? Eita, que sentimento é esse? Será, Murilo, que isso que tu quer falar para fulano, isso que tu estás tramando aqui, esse pensamento, será que ele não vem de uma vingança, bicho? É isso. É a reflexão constante com você mesmo, porque você é seu guru. Claro que mediante as auto-observações, você pode precisar trocar, dialogar com pessoas para pedir ajuda de como entender esses pensamentos, esses sentimentos e essas palavras. Tudo bem, é claro que devemos fazer isso, devemos ter parceiros para essas trocas, tanto profissionais, psicólogos, terapeutas, coaches, psiquiatras, mentores, como também amigos
de escuta ativa e empática. E tudo isso treina o nosso guru interno, a nossa auto-observação, para cada vez mais precisarmos menos de pessoas para nos ajudar, com menos constância pelo menos, porque você vai refinando a sua auto-observação dia após dia. Diário, ou journaling, como fala em inglês. Eu não consigo imaginar uma jornada de autoconhecimento sem a prática diária de um diário, de journaling, de um local no computador, no papel, que você possa ir relatando o quê? As auto-observações. Do mesmo jeito que um terapeuta ou psicólogo, ele anota lá o que conversa com você, você que agora virou o seu próprio guru, tem que também anotar as observações, as histórias. Você anotar lá, poxa, eu cheguei na padaria e eu falei com a pessoa de um jeito tal, depois eu fiquei pensando, será que não sei o quê? Aí eu pensei isso, aí me veio isso aqui. É você ir relatando essas coisas do dia. Não é só dizer para onde você foi, não é um relatório frio, mecânico. É dizer o que você pensou antes de fazer aquilo, o que você sentiu, quais foram os sentimentos predominantes desse dia, quais foram as relações, as trocas, as pessoas que te causaram algum sentimento ao conversar com elas, né? É você anotar, sentiu bem, sentiu mal. Você pode trazer também uma camada da alimentação. Depois de ter comido aquilo, eu me senti assim. Você pode trazer essa relação dos sentimentos com a alimentação. Putz, eu tava meio assim, por isso comi um monte de coisa. Comi um monte de chocolate, comi tal coisa. Quem tiver no estudo, como eu estou da lei do tempo, dos Kins, traz também no diário o Kim do dia, o seu trânsito naquele dia, ou seja, o seu Kim natal com o Kim do dia. Eu coloco no meu diário o trânsito da minha esposa, o trânsito das minhas filhas, ou seja, a soma do Kim delas com o Kim do dia. Também trago o Cronopsi, que é uma questão um pouco mais avançada nesse da lei do tempo, mas quem souber o que é, o Cronopsi, o Kim equivalente do dia, tudo isso também coloco no meu diário. E as pessoas que eu conheço no dia, eu também anoto o Kim delas e vejo o trânsito e faço minhas harmônicas. Sonhos. Como diz o livro do grande Siddhartha Ribeiro, os sonhos é o oráculo da noite. Os sonhos é uma grande ferramenta de comunicação divina com a gente, de percepções, de entendimentos. E os sonhos, eles foram alguns séculos ou milênios escanteados, né? Como sendo só uma loucura, como sendo uma coisa que não importa muito. Muitas pessoas deixaram de sonhar. E eu não sou especialista em sonhos, mas eu entendo que o simples ato de você ir dormir com a intenção, e eu vou dormir aqui com a intenção de sonhar, de me lembrar dos meus sonhos e de acordar para anotá-los, senão eu vou esquecer. Só em setar essa intenção, dia após dia, você começa a sonhar mais, essa é a minha experiência, e começa a se lembrar de parar para anotar. Anotando, tentar interpretá-los, lembrando que é uma linguagem simbólica. No meu entendimento, não faz muito sentido essas interpretações padronizadas. Se você sonha com um leão, significa isso, porque leão tem um significado diferente para cada pessoa. Aprendi com a Tânia Mujica. A grande pergunta, se eu sonhei com leão, é: o que leão significa para mim? Leão representa o quê? Leão representa isso, isso, aquilo. Se eu sonhei com fulano, não é sobre essa pessoa, é o que essa pessoa representa para mim. Eu também, quando sonho com uma pessoa, tento buscar o Kim dela, porque para mim talvez é uma comunicação do Kim, e que outras pessoas têm esse mesmo Kim. Por isso a importância de ter uma agenda de Kins, como eu tenho, através do aplicativo 1325, que infelizmente é só para iPhone, o 1325. Tem um companheiro que dorme junto, ou pai, mãe, ou filhos que estão na mesma casa, né? Cria esse hábito de compartilhar os sonhos. Eu e minha esposa acordamos, um já compartilha para o outro. As crianças, a minha filha mais velha, começa a perceber isso, a ver isso na gente, fazer isso também. Porque são informações relevantes, não é uma loucura. São informações, compartilhar com amigos também. De vez em quando eu posto nos stories, alguém sonhou comigo, alguém sonhou uma coisa diferente, porque eu percebo que tem dias que eu sonho muito, que minha esposa sonha muito, que eu recebo pessoas me falando que sonharam também.
Eu quero entender esses padrões dos sonhos. Então, também, de repente, se tiver amigos que compartilham de gostar desse assunto, crie um grupo de WhatsApp para a gente compartilhar os sonhos aqui. Perdão. Nós somos feitos de água. Vivemos no planeta de água, sempre que chama Terra. Portanto, se somos feitos de água, não é uma boa ideia guardar mágoas. Porque mágoas são má-águas. Mágoas, ressentimentos. E nós aprendemos a lidar com as mágoas através do deixa pra lá, não, tô nem aí, tô ressentido, tô puto com fulano, tô com mágoa, mas assim, sabe uma coisa? Esqueci já, pra mim já passou. O esquecer com a mente. Não esqueci, mas a mágoa tá no corpo. Aquela mágoa tá ali, no seu corpo, no seu ser de água. E o único jeito de eliminar a água, o ressentimento, é através do perdão. Do Reverb que fala, a culpa pode estar no outro, mas o perdão está em você. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está em você. Isso é forte porque a gente aprendeu a achar que para perdoar alguém, o outro tem que pedir desculpa, assumir a culpa, se ajoelhar. Isso é o nosso ego, né? Que quer ser superior. A culpa pode estar no outro, mas o perdão está em você. Porque se a mágoa está em você, se a má água está em você, se o ressentimento está em você, ele está te atrapalhando. E é do seu interesse unicamente tirar esse obstáculo, essa mágoa. Perdoar o outro não significa voltar a virar best friend. Significa limpar essa mágoa que é em você, reconhecer que o outro é você, porque somos todos um, desejar amor. Independente de voltar a se falar e de sequer conversar com a pessoa. Hoje eu comecei um grupo de estudo organizado pela Maria do Sol sobre o livro Um Curso em Milagres, que na primeira aula que assisti hoje já saquei que perdão é um grande assunto desse livro, eu não sabia. E eu quis trazer o assunto perdão hoje, já estava na minha mente de trazer, foi uma sincronia de, na primeira lição a Maria do Sol já falar. Então quem quiser acompanhar esse grupo de estudo vai ser todo dia, o ano inteiro, 3 meses, 5 dias, lição e exercício. Ela criou um grupo no Telegram, porque o WhatsApp lotou. Então clica aqui no perfil da Maria do Sol e procura o Telegram. Música como ferramenta de cura, de autoconhecimento, sound healing. It's all about vibrations, tudo é frequência, tudo é vibração. E músicas são frequências, são vibrações. Então a música, eu acredito que vai crescer absurdamente esse ano como uma ferramenta, não para perder consciência, que foi como a música vem sendo utilizado. Música para ficar louco, música para xingar fulano, música para falar do ex, para dor de cotovelo, música para ficar louco, para se perder. Não, música para se encontrar, música para ganhar consciência. Eu comecei o ano passado com o movimento de MPP, música para pensar. Tem algumas playlists no Spotify, pode procurar. Eu parei de criar novas playlists por questão de foco. Eu pretendia também ano passado trabalhar o espetáculo Metamorfose musical com Reverb, que por sinal... Oi, meu amor, obrigado. Opa, olha, Tonton Sábia trouxe o livro aqui, ó, O Discípulo e a Senda, do mestre El Moria. Então, esse é um ano para quem for criador de músicas, criar músicas de despertar, de consciência, de reflexão. E quem é consumidor, procurar esses tipos de música. Uma dica é procurar lá minhas playlists MPP, música para pensar, no Spotify. Tem todas as plataformas eu coloquei. E no YouTube procura o espetáculo Metamorfose, o piloto que eu fiz com o Reverb. Também vale a pena ver as músicas do Reverb. O Thiago Correia, do Reverb, também está fazendo algumas músicas solos muito legais. O Alan Dias Castro, do Reverb, tem as poesias deles, que são músicas sem música, são poesias sem a parte musical, mas tem o mesmo efeito de alteração frequencial vibratória. E arrasta para cima agora para ver o piloto do espetáculo Metamorfose. Ficou maravilhoso, lindo. 2 mestres do Sound Healing, o Pierre e a Vilma. E vou colocar aqui no story seguinte uma música do Pierre maravilhosa para meditação.